A graça e a paz, irmãos. Aí, galera. Vocês são muito bem-vindos. Que bom estar nesta manhã com vocês. E podemos falar juntos e aprender mais da palavra de Deus. É um privilégio. Este momento é um privilégio estar aqui com vocês. Vamos orar? Vamos entregar este momento ao Senhor, para que Ele possa cuidar do nosso coração, que o nosso coração nesta manhã seja uma terra fértil, onde o Senhor possa lançar a semente e essa semente crescer e frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Convido você para fazer essa oração comigo, vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por esta manhã. Somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada dia. E nós podemos vivê-la, Senhor, nesta terra. Obrigada, Senhor Jesus, por este momento que estudaremos mais da Tua palavra, um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Coríntios, Senhor. Fala em nosso coração essa mensagem preciosa, Senhor, que o apóstolo Paulo, Senhor, deixou aqui para nós, que o Senhor, Pai, inspirou o apóstolo para nos ensinar, Senhor, acerca da mensagem da cruz, da Tua palavra, do Teu sacrifício, Senhor. Nós não queremos ser loucos, Senhor, porque aqueles que não aceitam a Tua palavra, Senhor Jesus, perecem. Mas nesta manhã nós profetizamos salvação para todos aqueles que nele crê. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso, Senhor, nós profetizamos nesta manhã salvação, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala no nosso coração, para que possamos, Senhor, ser transformados, Senhor, renovando a nossa mente pela palavra do Senhor, que é poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, nós estamos aqui com o estudo. Eu vou mostrar a revista para vocês, tá bom? O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, membros deste corpo. E nós temos estudado que Deus tem cuidado de nós. E nossa referência bíblica é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Então, nós estamos estudando esta carta durante estas últimas semanas, né, neste trimestre. Nossa aula de hoje é a lição 5, o caráter da pregação de Paulo. Então, a gente trabalhou já um mês, olha isso, já estudamos um mês de estudo sobre Coríntios, hein? Tem sido bênção para você? Tem sido uma bênção para mim. Eu convido vocês a lerem, já que estamos estudando aí, ainda temos algumas lições pela frente. Desafio você, jovem, a ler a carta toda, né? Nós estamos logo no início ainda, 1º e 2º capítulos. Nós vamos para o capítulo 2 desta vez, mas leiam a carta inteira, é muito edificante e eu tenho certeza que o Senhor continuará falando no seu coração, viu? Pega aí o desafio. Tá bom? A enquete dessa semana foi difícil. Legal você ter comentado, gente. Pois é, foi difícil preparar, sabia? Mas foi bem legal. Eu coloquei na enquete, né? É música gospel ou versículo de 1 Coríntios? Olha lá. Olha, é o seguinte, esta semana eu vou gerar playlist, tá certo? Eu vou colocar lá no status dos teens as músicas, né? Porque fez lá e agora, Amanda, mostra aí que era música mesmo, né? Mostra aí que era música gospel, parecia FUVEST, isso é coisa de professora, nem vou falar nada. Mas eu vou deixar depois, durante a semana, vou ver se eu já preparo a playlist para nós, de todas as músicas que estavam lá na enquete, tá bom? Para que vocês escutam. São louvores, né, que fazem referência à carta de 1 Coríntios, claro. Então, a gente tinha ali quase que
partes trechos bíblicos, né? E aí eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Para todos nós. Quero convidar vocês... Eu quero fazer uma pergunta, antes da gente fazer a leitura do capítulo 2 de 1 Coríntios. A pergunta é: a sabedoria de Deus é revelada aos seres humanos de que forma? Vou esperar vocês aí responder. A sabedoria de Deus é revelada aos seres humanos de que forma? A sabedoria de Deus é revelada aos seres humanos de que forma? Quero ler com vocês. Vamos responder essa pergunta, porque essa pergunta é uma reflexão da aula passada. Tá? Então eu vou responder essa pergunta utilizando o que vocês colocaram aí, a palavra de Deus. Então lá em 1 Coríntios 1, versículo 17. Diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha, pela palavra de Cristo, pela mensagem da cruz, nós temos a revelação da sabedoria de Deus. O próprio Jesus, próprio Cristo, ressurreto, a cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor, é a mensagem de sabedoria. E essa mensagem de sabedoria não é uma mensagem secreta, ok? É uma mensagem revelada a nós. Então, se você puder, coloca aí no chat. Não, a palavra de Deus não é uma mensagem secreta. A mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela não é uma mensagem secreta. Ela é uma mensagem revelada. E o tempo todo, o apóstolo Paulo está revelando a mensagem da cruz aos coríntios, né? Então, vamos para a leitura bíblica. 1 Coríntios 2. Vamos fazer a leitura, vou ler aqui com vocês. Eu estou utilizando a versão NVI, nova versão internacional. Peço que vocês, neste momento, peguem a Bíblia também. Vamos aí confirmar como bereanos, né? Vamos analisar a leitura. Faça isso junto comigo, tá bom? Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus,
para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É maravilhoso. E aí, você tem a mente de Cristo. Você recebeu essa mensagem da cruz, esse mistério lá do início dos tempos. Era um mistério a ser revelado, mas ele já foi revelado a nós. Cristo ressurgiu, Cristo entregou-se a nosso favor, ao meu favor, ao seu favor. E nós já recebemos, não é mais um mistério para nós. Já é uma revelação. E o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo enche o meu coração, enche o seu coração da verdade desta palavra. Para quem é espiritual, vai entender isso. É o que o apóstolo diz. As coisas do Espírito são entendidas para aqueles que são do Espírito, porque nós temos a mente de Cristo. Quem pode entrar na mente de Deus? Ninguém. Mas temos o Espírito Santo que nos revela. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos lá para o nosso estudo? Lemos aí 1 Coríntios 2 e vamos para os tópicos da nossa revista. O primeiro tópico diz o seguinte: Paulo era capacitado e chamado por Deus. Formação religiosa de Paulo e a formação educacional e ministerial de Paulo. Paulo inicia aqui a carta, tanto o capítulo 1, capítulo 2, falando sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ok? A gente conhece, na primeira aula que tivemos, a gente falou um pouquinho sobre Paulo. Lembra, Jason? Paulo era um homem que tinha uma educação familiar. Então, a gente tem, o próprio Paulo fala isso em Gálatas, fala isso em Atos também. Ele vai relatar a sua educação, toda a sabedoria humana. Então, Paulo, ele nasce em Tarso, né? Provavelmente ele nasceu, não se sabe exatamente onde ele nasceu, mas ele é levado, a família vai morar, né? Residir em Tarso, um lugar onde tem judeus da diáspora. O que seria judeus da diáspora? Quando os judeus foram dispersados, então eles foram para outras cidades. E Paulo é um judeu que morava em outra cidade, assim como a sua família. Então ele teve desde criança uma educação familiar presente dentro de um lugar, né? Ele residia num lugar onde tinha a preocupação com a educação formal. A gente diz hoje, né, jovem, você também tem, né? Ó, o Geise colocou aluno de Gamaliel, a gente vai chegar lá, Geise. Eu já falei bastante disso, ó, ele era entendido das coisas. Então, você tem um homem que tem um conhecimento educacional privilegiado. Então, ele sabia a retórica, a oratória, o que são isso, né? Isso são estudos da linguagem, como falar, como argumentar, como escolher as estruturas da fala, da palavra, para persuadir pessoas. Então, a gente tem esse estudo da retórica, da oratória, muito presente na cultura grega, na cultura helenista. E Paulo foi criado nesta cultura. Então, a gente tem... Paulo era poliglota. Então, ele falava latim, ele falava grego, ele falava hebraico e provavelmente aramaico. Então, a gente tem aí um Paulo estudioso. Muito bem, Giovana. Estudioso. Quando chega na adolescência de Paulo, ele vai para Jerusalém, ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre fariseu muito importante da época, uma pessoa de referência.
Você conhece alguém aí, algum professor de referência, alguém que você fala, nossa, eu gostaria de estudar com ele? Ontem, no Reload dos jovens, né? O Jason perguntou aos jovens lá do Reload, e aí, galera, vocês se inspiram em alguém profissionalmente? Né? E as pessoas começaram a falar em quem eram as inspirações. Até Platão foi inspiração lá, hein? Vou falar quem foi que falou isso não, mas até Platão. E olha que o cara conhecia de retórica, né? Então a gente tem aí Paulo estudioso não só na cultura helenista, como na cultura judaica. Então, ele vai, jovem, estudar aos pés de Gamaliel, e ele conhecia, porque era a formação da família dele, e ele conhecia toda a sabedoria religiosa de Israel. Então, a gente tem uma pessoa que conhecia a sabedoria humana, que conhecia a sabedoria da sua época. E Paulo, quando ele fala ali na carta de 1 Coríntios 2, ele não despreza a sabedoria humana. Não estamos aqui falando que essa sabedoria, ela não é importante, mas ela não é mais importante do que a sabedoria de Deus. E ele estava pregando a mensagem da cruz, e aquelas pessoas de Coríntios que eram criados, né? Ali tinha gregos, judeus, eles eram criados tanto na formação religiosa, o judaísmo, quanto na formação helenista, que é a formação grega dos filósofos, né? E eles estavam ali brigando, porque eles queriam conhecer a mensagem da cruz através da sabedoria humana. E aí Paulo diz, olha, não é com eloquência que eu vim falar com vocês. Não é com essa sabedoria humana que se entende a mensagem da cruz. Uma premissa, né, que a gente precisa pensar aqui primeiro. Jesus, ele foi crucificado em nosso favor. A cruz era um sinal de maldição. A Mari falou isso, né, na última aula. A cruz era um sinal de maldição. Um judeu, ele olhava para aquela cruz e dizia, aquele homem era um maldito, né? Como que ele é o esplendor de Deus? Lá em Hebreus 1 diz que Jesus é o esplendor do Senhor, o esplendor da glória de Deus. E que ele é a exata expressão do ser de Deus. Vamos abrir lá, né? Porque vou parafrasear aqui. Vamos abrir lá em Hebreus 1. Acompanha comigo aí. Versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, a gente tem aqui Paulo dizendo, essa mensagem da cruz é Cristo. É Cristo o sacrifício em nosso favor. Não dá para entender isso com a sabedoria humana. Não é possível, meus irmãos. E ele era um homem, vamos dizer assim, culto, né? E ele não usou da sua persuasão, ele não usou do seu poder de estudioso que ele tinha, de usar as palavras de forma correta. Não. Era o Espírito Santo, é ele que convence, é ele que ensina. E aqueles homens estavam discutindo lá em Corinto. Essa igreja, ela estava discutindo. Não, Cristo não ressuscitou, isso é uma metáfora. Não, Cristo, mensagem da cruz, não é bem assim. Vamos interpretar com a nossa razão. Se você ler 1 Coríntios, chega uma hora que eles nem acreditam que Jesus era ressurreto. E Paulo tem que ensinar. Se Jesus não ressuscitou, então não valeu de nada o sacrifício? Prestem atenção, Coríntios. Nós precisamos prestar atenção também, que o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem que revela a palavra de Deus a nós. Nós podemos sim nos preparar. Paulo preparou-se, né? Foi importante essa preparação para Paulo. Em vários momentos, quando ele foi preso até, ele mesmo argumentou ao seu favor. Então, assim, ele até foi o próprio advogado, né? Então, a gente tem uma pessoa que usava, assim, esse conhecimento, que propagou a palavra de Deus em suas viagens missionárias, e Deus usou, né, essa capacidade que ele tinha para que a palavra de Deus propagasse.
Mas a gente não pode esquecer que a unção do Espírito, é esta com quem nós devemos contar, né? Antes de ser um orador, Paulo se tornou um orante. Olha que legal isso. Antes de ser um orador, no seu ministério, ele se tornou um orante. Tem uma coisa interessante em relação a isso, que eu quero salientar aqui, que mesmo diante do seu ministério, Paulo teve de passar pelo processo de capacitação. E ele mesmo diz, na segunda carta aos Coríntios 3:5, ele diz que é Deus quem capacita. Paulo, quando se converteu, ele passou 3 anos fazendo um estudo ministerial. Vamos dizer assim, ele fez o IFC, Instituto de Formação Cristão. Ele teve de passar 3 anos estudando. Ele vai para a Arábia, deixa eu anotar aqui os lugares que ele foi. Ele vai para a Arábia, assim que ele se converte, porque ele tenta falar com os judeus e eles não aceitam muito bem, não. Eles tentam matar Paulo, a ponto da própria igreja dizer assim, Paulo, vai embora. Ele é levado pela igreja, ele é escondido pelos discípulos, é levado aos apóstolos, fica ali um tempo, depois ele vai ter de ir embora. Ele passa 3 anos fora, aí ele vai para Damasco, passa 3 anos, aí ele vai para Jerusalém, para Síria, para Sicília, olha, para Cilícia, e aí tem uma parte, isso está em Gálatas, está em Atos 20, Atos 22, e aí chega uma hora que Paulo é levado para Tarso de novo. Ele tem que voltar, e lá ele, pelos estudiosos, os estudos, né, da vida de Paulo, ele passa cerca de 10 anos lá. Então pensa, 3 anos mais 10. Depois ele começa a viagem missionária. Gente, foram muito tempo estudando. Então, conhecendo Jesus, conhecendo Deus, a gente tem de valorizar o processo de capacitação do Senhor em nossas vidas também. Tem algo aqui que eu anotei, que eu achei muito legal, vou ler para vocês. Olha, prestem atenção. José viveu no deserto para cumprir o seu propósito no palácio. Quantos anos José estava no deserto, preso, todo aquele processo, dependendo de Deus e cumprir um propósito de Deus no palácio. Moisés viveu no palácio para cumprir o propósito de Deus no deserto. Olha que maravilhoso. O propósito de Deus, ele será cumprido na sua vida. Fique firme, jovem. Fique firme, meu irmão, que está aí me ouvindo. Não se preocupe com isso. O propósito de Deus, deixe o Espírito Santo conduzir. Se prepare nesse tempo. Se prepare, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, se prepare. Receba aí a mensagem da cruz, receba aí o sacrifício de Jesus e se prepare. O propósito de Deus é cumprido na minha vida, na sua vida. Eu muito me alegro de ver o propósito de Deus sendo cumprido. As pessoas que vivem próximas da gente, é tão lindo de ver, né? E o propósito de Deus será cumprido na sua vida. Fique firme. Paulo, ele entendia isso, que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Isso, irmã Marisa. Só conhecemos quando nos tornamos íntimos. Muito bem. Muito bem. Lá no item 2, no capítulo, fiz aí um resumo para nós. No capítulo 2 diz o seguinte, né? No tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Então a gente percebe que Paulo, ele não estava ali usando das suas habilidades pessoais, humanas. Sim, Geis, o processo é diferente para cada um. E a gente vê esse processo para Paulo, né? Paulo disse, ele era chamado como uma grande fera. Ele era um homem perseguidor, porque ele estava cumprindo ali o judaísmo. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a Cristo, gente. Quando Paulo se encontra com Jesus no caminho, né, de Damasco, quando ele ali perde a visão, ele tem aquela visão de Jesus. Jesus diz para ele,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não era só um perseguidor de cristãos, ele era um perseguidor do próprio Jesus. Olha o processo, né? O processo que Paulo viveu. Ele foi desacreditado depois de convertido. Ele teve um processo de conversão. E aquelas pessoas de Coríntios, eles também tiveram um processo. E Paulo envia essa carta para dizer, presta atenção, vocês não estão conhecendo aí, vocês não estão prestando atenção no que é principal. Vocês vivem numa cultura que privilegia o saber humano, a mente humana, mas vocês não estão sendo espirituais. Quando Paulo, no capítulo 2, diz, se você não é espiritual, você não discerne o que é do espírito. Então, Paulo, ele vai deixar claro, o apóstolo Paulo, que era necessário o poder do Espírito. Eu vou abrir com vocês em 2 Coríntios 3. Segunda carta aos Coríntios, um pouquinho mais para frente. 3:5. Ele vai falar com essa mesma igreja. Ele diz o seguinte, ó. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa aula de hoje tem um título, vou ler o título novamente. O caráter da pregação de Paulo. Era uma pregação que pensava, uma pregação que dependia do poder do Espírito. Uma pregação que não era sobre capacidades humanas. Não era sobre a pessoa estudiosa que era Paulo. Eu posso ler todos os livros do mundo. Eu posso fazer todas as universidades, os títulos. Mas sem o poder de Deus, essa letra mata. Então, era sobre o Espírito. Olha a humildade. A gente conhece aqui, ó, Paulo, ele não usava de ostentação. Ele era humilde. Eu quero ler o capítulo da aula, né? 1 Coríntios 2. Deixa a própria palavra, né? Vamos ler aqui a própria palavra. Ela é autoexplicativa. Nessa parte, Paulo diz assim, ó. Versículo 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Eu não quero falar sobre oratória, sobre retórica, sobre gregos, sobre romanos. Eu vim para falar sobre Jesus Cristo e este crucificado, porque era importante reconhecer o sacrifício de Jesus. E foi com fraqueza, temor e com tremor que estive entre vocês. Então a gente vê muita humildade de Paulo. Humildade. Ele chama aquela igreja de irmãos. Meus irmãos. Meus irmãos. Ele se coloca na mesma posição. Só o conhecimento de Deus é perfeito e completo. Né? Então, qual é a sabedoria que nós temos buscado em nossas vidas primeiro? Qual é a sabedoria que nós temos buscado primeiro? O Senhor Jesus revela a Cristo, a mim e a você. O caráter da pregação de Paulo era a mensagem da cruz, era o poder do Espírito. Era o poder do Espírito. E ele diz, olha, se você tem esse poder, você tem o Espírito Santo, você reconhece a mensagem da cruz, você reconhece o poder de Deus, você tem a mente de Cristo. E você vai conhecer a palavra, você vai conhecer essa sabedoria. Aquela pergunta que eu fiz lá no início. Como a sabedoria de Deus é manifestada a nós? Ela é manifestada a nós pela mente de Cristo, pelo Espírito Santo que revela Deus a nós, pelo Cristo ressurreto que ministra no meu coração e no seu coração. Então, o caráter desta palavra não está sobre as nossas capacidades humanas,
E isso não quer dizer que nós não devemos nos formar. É necessário a gente sim nos formar. Mas é necessário colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro esta palavra, que é força e alimento para mim e para você. Que lindo! Ah, você não pode deixar de continuar lendo 1 Coríntios, hein? Nós lemos hoje o capítulo 2, mas tem o 3, o 4, o 5. Vai lá, vai nessa, meu querido. E olha, se precisar bater um papo, vamos bater um papo sobre 1 Coríntios. Manda lá um direct, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Essa palavra é vida de Deus em mim, é vida de Deus em você. Agora nós vamos continuar a nossa adoração ao Senhor, no nosso culto, nossa entrega do culto ao Senhor, lá no canal do YouTube, Vida Plena VIP. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Glória a Deus por este dia. Tchau, tchau.